Jogão, lá do que a gente conversou naquela época, que foi um pouco antes da pandemia, o primeiro que você participou mesmo presencialmente, você mudou alguma coisa na sua estratégia? O quanto você evoluiu nesse período? Porra, a gente tá falando em 3 anos, mais de 3 anos já, né? Então, enfim. E você desde lá, você já operava há um certo tempo, eu não lembro agora de cabeça daquilo que a gente tinha conversado, mas nesses últimos 3 anos, você mudou alguma coisa na sua cabeça, na sua forma de operar, enfim, qual que foi o aprendizado ao longo desses últimos meses? Na verdade, a gente sempre muda, porque o mercado, eu acredito no mercado vivo. E o teu setup, ele funciona até ele não parar de funcionar. Então você tem que estar sempre ali alinhando indicadores, alinhando a forma de ver o mercado, o que vem acontecendo no mercado, o que vem acontecendo no mundo. E se você tiver um setup engessado, é caixão. Então, para você se manter na linha do tempo, você tem que ter esse setup evoluindo constantemente, com algumas mudanças, né? Eu gostava muito de fazer abertura do mercado, hoje eu não faço mais abertura do mercado. Por quê? Ficou mais difícil? Na verdade, assim, eu tinha uma certa atividade muito grande na abertura do mercado. O que você operava na abertura do mercado? Não, do dólar. Não, sim, mas o que você observava ali da abertura? A VWAP. VWAP? Montou a VWAP, fez o segundo candle com volume financeiro para o lado que ele fosse. Você entrava? Eu entrava, né? E geralmente ele dava aquele puxão de 10, 12, 15 pontos ali. Como a gente entrava com muito contrato, às vezes fazia o dia na entrada. Então, só para o pessoal que está começando a ter uma ideia, a gente está falando de 15 pontos, é um ganho de R$ 150 para cada contrato operado. Ou prejuízo também se você tiver na direção oposta, né? Você tem que estopar antes disso. Exatamente. Né? Então, você com 50 contratos, você ganhou R$7,5, né? Por exemplo, estou te dando uma ideia do tamanho disso. E se você tiver na direção errada, você também perdeu isso, né? Então... Exatamente. E sempre operei, desde que eu comecei com o trailing stop. Desde que eu operei, eu configuro o trailing stop das minhas operações. Você sai com o trailing stop? Já sai com o ele andou 5 pontos, o trailing stop já vai para meio e já protegeu. Depois, cada 2 pontos, ele sobe 1. O trailing stop é o stop móvel? É o stop móvel. Ok. Então, a medida, por exemplo, você compra, ele sobe 5 pontos, o seu stop vai subindo junto com o mercado. Vai para meio positivo. Subiu 5 pontos, vai pular para meio positivo. Entendi. Garantir as taxas. Uhum. Tá? Depois, cada 2 pontos, ele sobe 1. Então, só para 6, ele vai para 1,5. E aí o dólar dá uma corrida. Buf, ele corre junto. Voltou. Me tirou. Me tirou com 20 pontos, com 18 pontos, com 19 pontos. Entendi. E vem funcionando. E isso eu venho mantendo já há anos e funciona. Entendi. Eu tenho observado o dólar nos últimos momentos. Ele tem tendência de baixa nos últimos 20 dias, ele vem perdendo força, então mais dias ele fechou negativo do que positivo, né? E aí o trader, ele chega, começa a analisar gráfico e tenta encontrar padrão, né? Uma coisa que eu tenho achado de interessante no dólar, eu passei a olhar muito mais, eu já fui crítico do dólar, crítico não, né? Assim, eu sempre critiquei o meu operacional. Meu operacional não funcionava com dólar. Você odeia o dólar. Não, mas eu posso te falar que as coisas têm mudado, assim, o dólar exige muito mais paciência, ele, quando fica direcional, ele é muito direcional, mas ele não é a todo momento que ele está direcional, né? Então, às vezes, na consolidação eu tentava demais, então eu tenho evitado fazer isso e tem sido interessante. Um dos padrões que eu observei nos últimos momentos do dólar, por exemplo, a abertura de ontem, a abertura de antes de ontem, quando ele está abrindo com gap de baixa, ele tem voltado até a média, uma média de 20 períodos, por exemplo, antes de fazer uma nova perna de baixa. E isso tem dado 12, 15 pontos que você falou aí de retorno quando ele tem esse padrão. Então, enfim, agora isso com certeza, daqui a pouco vai mudar, daqui a pouco... Sim, e se você tiver um padrão operacional fixo, e você não observar as variáveis e as mudanças do mercado, eu sempre falo, o mercado é vivo, ele vai para onde ele quer. Às vezes as pessoas criticam muito que eu falo que eu não gosto muito de figuras. Montou uma bandeira, você vai ver onde é que vai entrar o mastro da bandeira, se você for atrás dessa bandeira aí. Então assim, o mercado, tanto é que eu opero, porque o dólar é reação. Pintou o gráfico de 1 minuto, pintou o setup, eu olhei com os outros indicadores do meu cockpit, vi que
tá tudo ok, tá ok. Pau na moleira. Se eu ver que ele andou 4 pontos, que o meu trailer stop não andou, ele ficou ali no 4 pontos, 4 pontos, 4 pontos, eu com a mãozinha mesmo lá puxo o meu trailer stop, põe em meio ponto. Já pra... Mão de alface, cara, eu prefiro sair com meio ponto positivo que sair com 15, 20 negativo. Tem nego que chega lá, não, que eu li no livro de tal, que na página tal, o stop tinha que ser nesse último topo aqui. Aí tu vai ver, o topo é 30 pontos. Cara, tu aguenta 30 pontos de stop nessa operação? Você aguenta desse tamanho que você tá aí? Então assim, sempre a primeira operação pra mim é a mais importante. Por quê? Porque é que tira a tua medida, o teu tamanho. Então sempre na primeira operação eu entro com 1/3 do que eu entraria na segunda. Um stop, tô fora.